Imagine que, a cada primavera, você esteja de volta ao ponto de partida, comprando sementes, plantando, capinando, regando e, no fim, tudo morre. Por que os vegetais têm que ser sempre um projeto descartável? Porque aceitamos esse ciclo interminável como uma esteira que consome tempo e dinheiro. E se exatamente esse reinício anual for o maior erro que torna seu jardim uma armadilha de custos? Fique ligado, pois logo começa a lista das variedades de vegetais que funcionam como árvores frutíferas. O top 1 nos leva diretamente aos aspargos. Top 1. Aspargos. O aspargo é o rei entre os vegetais perenes. Você planta as coroas de aspargos uma vez e elas rendem pelo menos 20 a 30 anos de colheita, não apenas uma temporada. Existem até canteiros de aspargos documentados que produzem há 50 anos sem interrupção. O detalhe é a paciência, e é exatamente aqui que muitos falham. No primeiro ano após o plantio, não se colhe nada para que as plantas se estabeleçam. No segundo ano, você colhe apenas levemente, por cerca de 2 semanas. A partir do terceiro ano, você pode colher normalmente, por cerca de 6 a 8 semanas. E a partir desse terceiro ano, ao longo das próximas 2 a 3 décadas, você colherá cerca de 50 a 100 libras de aspargos a cada primavera. São milhares de libras de alimento a partir de uma única ação de plantio. Em vez de começar do zero todos os anos, você constrói uma colheita recorrente de primavera que parece cada vez mais confiável a cada ano. Esses 2 anos de paciência são o preço da entrada, mas depois disso, a recompensa retorna de forma confiável, temporada após temporada. Você investe uma vez, espera um pouco e recebe em troca talos frescos por décadas, como se seu jardim finalmente estivesse trabalhando para você. Top 2. Ruibarbo. O ruibarbo é o exemplo perfeito de quão brutalmente duradouro um vegetal pode ser. Você planta as coroas de ruibarbo uma vez, e elas vivem facilmente de 15 a 20 anos. Algumas plantas foram até documentadas produzindo por mais de 30 anos. O ruibarbo é incrivelmente resistente. Sobrevive a invernos rigorosos e até precisa do frio para prosperar adequadamente. Uma vez estabelecido, ele praticamente não exige manutenção. Sem semeadura anual, sem a ansiedade de saber se ele voltará. Quando o jardim ainda parece vazio após o inverno, o ruibarbo simplesmente desponta, como se tivesse memória. Você sai na primavera e no verão e colhe os talos, um por um, e a planta continua. Uma única planta de ruibarbo produz de 5 a 10 libras de talos por ano. Se você plantar 5 coroas, terá de 25 a 50 libras anuais, e isso por 2 décadas. No final, são 500 a 1.000 libras de ruibarbo de plantas que você colocou apenas uma vez. Ruibarbo para tortas, geleias, molhos e conservas, por 20 anos seguidos. Top 3. Alcachofras. As alcachofras parecem um pequeno vegetal de luxo que de repente se ancora no jardim por conta própria. Em zonas climáticas a partir da zona 7, elas são verdadeiras plantas perenes e produzem por 5 a 10 anos sem que você precise recomeçar a cada primavera. E então vem um momento que realmente surpreende. Uma única planta rende, dependendo das condições, de 20 a 40 alcachofras por temporada. Imagine plantar 10 unidades e colher de 200 a 400 alcachofras ano após ano, durante uma década inteira. São milhares de alcachofras de uma única ação de plantio, e cada ano parece uma pequena recompensa pela sua decisão de antigamente. Mesmo em zonas mais frias, o jogo não acabou. Com proteção de inverno, você também pode manter as alcachofras como perenes. Faça uma cobertura morta generosa ao redor das coroas, cubra-as com juta ou uma manta térmica. Se você as proteger, elas sobrevivem ao frio, voltam e continuam produzindo por anos. Você olha para as folhas verdes acinzentadas e percebe: isso não é um flerte sazonal, é um contrato de longo prazo. Plantar uma vez e colher por anos, sem o reinício anual.
Top 4. Topinambur. O topinambur é o vegetal que parece querer tomar conta do seu jardim, e é exatamente aí que reside sua força. Você o planta uma vez e ele volta ano após ano, muitas vezes de forma tão confiável que você precisa mais contê-lo do que estimulá-lo. Na maioria das regiões, ele cresce de forma perene e constrói uma colheita sob a terra que parece um armazém de mantimentos. O melhor, é extremamente robusto, lida bem com muitos tipos de solo e sobrevive ao frio sem drama. Você pode colher no outono e, se não desenterrar tudo, os tubérculos permanecem no solo e brotam novamente no ano seguinte. Isso torna o topinambur uma planta que praticamente se multiplica sozinha. Um pequeno canteiro cresce rapidamente e, com isso, sua produção também aumenta. Você pode retirar os tubérculos da terra conforme a necessidade, como se fosse uma geladeira natural, inclusive no inverno, desde que o solo não esteja completamente congelado. Exatamente por isso, o topinambur funciona como um seguro. Se outras culturas falharem, ele ainda entrega. E enquanto você recomeça do zero com muitos vegetais todos os anos, o topinambur simplesmente continua, silencioso e persistente, temporada após temporada. Top 5. Raiz forte. A raiz forte não é um vegetal que pede atenção. Ela simplesmente faz a sua parte, e é exatamente isso que a torna tão valiosa. Você a planta uma vez e ela fica. Ano após ano, ela brota novamente, cresce vigorosamente e forma raízes que você pode colher repetidamente. Uma vez que a raiz forte está estabelecida, ela é praticamente indestrutível. Ela lida bem com o frio, com diferentes tipos de solo e até com fases em que você quase a esquece. E mesmo assim, ela produz. Na colheita, você desenterra a raiz principal, mas não precisa removê-la completamente. Mesmo pequenos pedaços de raiz que ficam no solo garantem que a planta sobreviva e brote novamente no ano seguinte. É exatamente por isso que a raiz forte se torna uma corredora de longa distância no jardim. Ela é, ao mesmo tempo, alimento e tempero, picante, intensa e de longa durabilidade. Você pode ralá-la fresca, conservá-la ou preservá-la. E terá algo que desperta qualquer prato de repente. E como não precisa ser semeada novamente todos os anos, você economiza trabalho, enquanto o jardim lhe presenteia com uma colheita confiável e recorrente, sem drama, sem pausa. Top 6. Cebolas andantes egípcias. As cebolas andantes egípcias são uma daquelas plantas em que, após alguns anos, você percebe. Elas jogam seguindo regras completamente diferentes. Em vez de semear novamente todos os anos, você constrói uma fonte de cebolas que se multiplica sozinha. Essas cebolas formam pequenos bulbos aéreos no topo do caule. Quando ficam pesados, o caule tomba, os bulbos tocam o chão e a planta anda para um novo local, criando raízes ali. Exatamente por isso, ela se espalha sem que você precise intervir constantemente. E você pode colher de várias formas. As hastes verdes como cebolinhas, os bulbos aéreos no topo para a cozinha e, mais tarde, também os bulbos no solo. Uma vez estabelecidas, elas voltam todos os anos, muitas vezes ao longo de muitos anos, sem medo do inverno. São robustas, resistentes ao frio e ideais para jardineiros que amam confiabilidade. Com o tempo, surge um pequeno canteiro vivo de cebolas que se expande por conta própria. E toda vez que você pega um punhado, sobra o suficiente para que ela continue andando. É como um ciclo sem fim, só que desta vez, a seu favor. Top 7. Cebolas multiplicadoras ou cebolas batata. As cebolas multiplicadoras, muitas vezes chamadas de cebolas batata, são a resposta silenciosa à pergunta de por que as cebolas precisam ser semeadas novamente todos os anos. Essa variedade funciona como um multiplicador natural. Você planta uma cebola e, ao final da temporada, não recebe apenas uma, mas um ninho inteiro com várias cebolas novas. Exatamente por isso, elas se tornam um vegetal que se carrega para o futuro. Você colhe,
divide, planta uma parte novamente, e o ciclo aumenta de ano para ano. Muitos jardineiros constroem assim ao longo do tempo seu próprio estoque de cebolas sem precisar comprar sementes constantemente ou carregar mudas. Elas são robustas, resistentes ao frio em muitas regiões e perdoam até se o solo não for perfeito. O rendimento parece quase injusto. De um punhado de cebolas plantadas, surge uma tigela cheia de suprimentos. E enquanto outras culturas recomeçam do zero a cada ano, aqui você constrói um sistema que se sustenta sozinho. Esse é o verdadeiro atrativo. Você investe uma vez e depois colhe não apenas cebolas, mas também independência. Se você chegou até aqui, viu que seu jardim não precisa ser um reinício anual. Com essas espécies de vegetais perenes, você planta uma vez e colhe repetidamente, temporada após temporada. Escreva para mim nos comentários qual delas você quer testar primeiro. E se o vídeo te ajudou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas listas.